Exercício 21. Encontre a derivada de y dx, onde y é e elevado a x vezes a tangente de x. Então temos aí a composição da função exponencial e na x com o produto x vezes tangente de x. Para encontrar a derivada dessa função, nós vamos usar o fato que a derivada da função exponencial e na x é ela mesma, né? É igual a derivada de e na x é e na x. Então, a derivada de e elevado a x tangente de x, ela deveria ser e na x tangente de x, mas pela regra da cadeia, como o expoente não é x e sim uma função de x, eu tenho que usar a regra da cadeia, que me diz que eu mantenho a exponencial e multiplico pela derivada do expoente. O expoente é x vezes tangente de x. Agora, esse expoente, né, deve ser derivado, é um produto, é o produto da função x pela função tangente de x, então eu tenho que usar aqui a regra do produto. Eu vou ter lá a exponencial e na x tangente de x, que vai multiplicar então pela regra do produto x vezes a derivada da tangente de x mais a tangente de x vezes a derivada de x. A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, enquanto que a derivada de x é 1. Então, essa expressão pode ser escrita como e elevado a x tangente de x vezes x vezes a secante de x mais a tangente de x. E essa é a expressão para a derivada da função e na x vezes a tangente de x. Exercício 35. Encontre a derivada de y dx pelo método da derivação logarítmica, onde y é a função logaritmo de x elevado a logaritmo de x. Então, tanto a base quanto o expoente dessa função são idênticos, iguais a logaritmo natural de x. Então, ao invés de derivar a função y, nós vamos usar a derivação logarítmica. Então, precisamos derivar a função logaritmo natural de y, então, que é o logaritmo do logaritmo de x elevado ao logaritmo de x. Agora nós vamos usar a propriedade dos logaritmos, onde lida com a propriedade de logaritmo de uma potência, né? O logaritmo de a elevado a p é p vezes o logaritmo de a, ou seja, o expoente sai lá para fora, multiplicando o logaritmo da base. Então, no nosso caso, tanto a quanto p são iguais ao logaritmo natural de x. Então, aplicando a fórmula ali, nós temos o p, que é o logaritmo natural de x, o expoente vai lá para fora, multiplica o logaritmo natural da base, a base também é o logaritmo natural de x. Então, fica o logaritmo natural de x vezes o logaritmo do logaritmo de x. Então, essa é a expressão que nós vamos derivar. Então, a derivada do logaritmo natural de y é a derivada, então, dessa expressão. Essa expressão é um produto do logaritmo de x pelo logaritmo do logaritmo de x, a outra função, a segunda função. Então, usando a regra do produto, do lado esquerdo nós vamos ter 1 sobre y vezes a derivada de y, né, a derivada do logaritmo natural de y. De modo usual, aí, como sempre acontece quando derivamos uma função pelo método da derivação logarítmica, né? Então, como eu estava dizendo, no lado direito ali nós temos o logaritmo do produto, que vamos usar então a regra do produto. A primeira função é o logaritmo de x, a segunda função é o logaritmo do logaritmo de x. Então eu tenho o logaritmo de x vezes a derivada do logaritmo de x, mais o logaritmo de x vezes a derivada da primeira função, que é o logaritmo de x. A derivada do logaritmo é 1 sobre o logaritmo vezes, pela regra da cadeia, né, a derivada do logaritmo de x. Enquanto que a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, substituindo essas derivadas aí, os termos correspondentes, eu tenho o logaritmo natural de x sobre o logaritmo natural de x vezes a derivada do logaritmo natural de x mais logaritmo do logaritmo de x vezes 1 sobre x.
cancelando e simplificando o logaritmo natural de x e observando que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, né? Então substituindo ali eu tenho então 1 sobre y derivada de y, dy dx, que é a derivada do logaritmo natural de y, né? Que é a derivada do lado esquerdo, é igual à derivada do lado direito. A derivada do lado direito, depois de simplificações, né, temos aí a expressão, já colocando 1 sobre x em evidência, que aparece tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Então, o fator comum é 1 sobre x, que multiplica, então, 1 mais o logaritmo do logaritmo de x. Consequentemente, a derivada que queremos encontrar, dy dx, ela é igual a y vezes essa expressão, 1 sobre x vezes 1 mais logaritmo do logaritmo de x. Mas y é a função dada, né? É a função que queremos derivar. Está lá em cima, é a expressão logaritmo de x elevado ao logaritmo de x. Então, substituindo y por essa expressão, temos aí a derivada de y dada como logaritmo elevado ao logaritmo de x dividido por x vezes o termo 1 mais o logaritmo do logaritmo de x, essa expressão para a derivada que foi pedida. Exercício 41, encontra a derivada de y dx, onde y é uma função exponencial de base 4, 4 elevado a 3 seno de x menos e na x. Então, o expoente é uma função 3 seno de x e na x, enquanto que a base é 4. Então, nós vamos usar a fórmula para a derivada de funções exponenciais de base b em geral, b onde b é um número positivo qualquer, no nosso caso b igual a 4, então no caso em b qualquer, a derivada de b na x é b na x, a própria função exponencial, multiplicada pelo logaritmo natural da base. Então, para o nosso caso, o logaritmo natural de 4 seria, né? Então, nós vamos derivar então a função 4 elevado a 3 seno de x menos e na x. Então, a derivada de uma função exponencial de base 4, de acordo com aquela fórmula ali, seria ela própria, né? Está ali, 4 elevado então a 3 seno de x menos e na x, vezes o logaritmo natural de 4, né? Que é a base. Então, pela regra da cadeia, como o expoente não é x, e sim uma função de x, é a função 3 seno de x menos e na x, então a regra da cadeia exige que nós multiplicamos essa expressão pela derivada do expoente, então pela derivada de 3 seno de x menos e na x. Essa derivada é 3 vezes a derivada do seno, que é o cosseno, então 3 vezes o cosseno de x, menos a derivada de e na x, que é ela própria, então é e na x. Então essa derivada aí fica simplesmente 3 cosseno x menos e na x. Ainda devemos multiplicar por a função exponencial que está lá, vezes aquela constante, né, o logaritmo natural de 4. Então ficamos então com essa expressão 3 cosseno x menos e na x, vezes a função exponencial de base 4, com expoente 3 seno x menos e na x, vezes a constante logaritmo natural de 4, e essa é a expressão da derivada dessa função exponencial. Exercício 45. Encontra a derivada de y dx, onde y é a função arcosseno de 1 sobre x. Então, temos a composição da função arcosseno de x com a função 1 sobre x. Para encontrar essa derivada dessa função composta, nós vamos precisar da derivada da função mais simples, da função arcosseno de x, que é uma fórmula conhecida, então 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada então, da função composta do arcosseno de 1 sobre x seria, então, eu vou substituir o x por 1 sobre x, ali na fórmula da derivada do arcosseno, então vai ficar 1 sobre a raiz de 1 menos 1 sobre x ao quadrado, mas como eu não tenho um argumento simples, simplesmente o argumento x, eu tenho uma função de x, a regra da cadeia, então, me diz que eu tenho
que multiplicar ainda esse termo pela derivada do argumento do arcosseno, que é a expressão 1 sobre x. Essa derivada aí, a derivada de 1 sobre x, eu posso calculá-la usando a regra da potência. Isso aí é menos 1 sobre x ao quadrado. Então eu tenho a expressão menos 1 sobre aquela raiz quadrada ali, eu vou somar as frações, 1 menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 1 sobre x2, né, o denominador comum. Então eu escrevo essa raiz quadrada aí, com a raiz quadrada do quociente como o quociente das raízes quadradas, né? E agora o denominador, que é o raiz de x, vai lá para cima no numerador. Então essa é a fração menos a raiz quadrada de x quadrado sobre x ao quadrado vezes a raiz de x2 menos 1. Agora eu vou tomar cuidado aí de escrever que a raiz quadrada de x ao quadrado é um módulo de x, e para obter uma simplificação interessante, eu vou observar que x ao quadrado também pode ser escrito como módulo de x ao quadrado. Então nós vamos usar essas duas substituições para substituir ali o numerador, que é a raiz de x2 por módulo de x, e o termo x2 quadrado, para obter uma simplificação, que já vamos ver, o x2 quadrado eu vou substituí-lo por módulo de x ao quadrado. Então aí está, menos o módulo de x dividido pelo módulo de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x2 menos 1. Então agora eu posso simplificar aí módulo de x com módulo de x. Então a expressão final para a derivada do arcosseno de 1 sobre x é menos 1 sobre o módulo de x vezes a raiz de x2 menos 1. Exercício 47, contra a derivada da y dx, onde y é a função arcotangente de x ao cubo. Então temos a composição da função arcotangente de x com a função x ao cubo. Para encontrar a derivada dessa função composta, nós vamos necessitar da derivada do arcotangente de x, que é a fórmula conhecida 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então a derivada do arcotangente de x ao cubo, nós vamos usar ali a fórmula ali de cima, substituindo o x por x ao cubo, simplesmente. Então a derivada do arcotangente de x ao cubo deveria ser então 1 sobre 1 mais o argumento, que é o x ao cubo, ao quadrado. Mas como o argumento da nossa derivada, da nossa função, não é x e sim uma função de x, então pela regra da cadeia nós devemos multiplicar pela derivada do argumento, que no caso é x ao cubo. Então a derivada de x ao cubo essa é 3x2, e aí então eu fico com 3x2 dividido por 1 mais x ao cubo ao quadrado, que é x na sexta, né? Então essa é a expressão para a derivada do arcotangente de x ao cubo.